No TeleRS Explica de hoje, a gente vai conversar com a doutora Cíntia, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre gripe, influenza e H1N1. Cíntia, pra gente começar esse TeleRS Explica de hoje, o que é a gripe, e como que ela é transmitida? Bem, Natácia, então assim, a gripe é uma infecção causada pelo vírus influenza. Esse vírus ele é dividido em subtipos, o A, B, C, e o influenza A é um vírus que também é classificado por umas proteínas que tem em cima do vírus que tem essa classificação, H1N1, H3N2, que são vírus diferentes. Esse vírus ele muda muito a linhagem, por isso que todos os anos a gente tem uma gripe nova, como as pessoas dizem, a gripe do ano tal. Como é que a gripe é transmitida? Então a gente tem que imaginar assim, o vírus ele fica em pequenas partículas de saliva, na secreção respiratória das pessoas que estão doentes, que estão infectadas. Só que ele começa a ser transmitido, ele fica presente nessas secreções 24 horas antes da pessoa manifestar o sintoma. Então a pessoa ainda não sabe que está infectada e ela já está transmitindo a doença. Então isso faz com que a gente tenha que ter cuidado em relação ao contágio da gripe, inclusive de outros vírus respiratórios, mesmo com pacientes assintomáticos. Então o cuidado é para todo mundo. Como é que a gente tem contato então com saliva ou com secreção no nariz de outras pessoas? Porque a gente passa a mão no olho, passa a mão na boca, troca em algum objeto, aí outra pessoa vai lá e coloca a mão, quando levar a mão para comer na boca, ela vai se contaminar. A mesma coisa acontece se alguém espirra em um ambiente que é mais fechado e essa gotícula que sai durante o espirro vai ficar em cima de alguma superfície e alguém coloca a mão desavisadamente, leva a mão aos olhos, à boca e nariz e se contamina. Em instituições como, por exemplo, os creches, que as crianças brincam e têm o hábito de botar a mão na boca, brinquedo na boca, também existe contaminação. Então, em cima do modo de transmissão é que a gente realmente pensa quais são as formas de prevenir a doença. E como vários vírus, e não só o influenza, são transmitidos dessa forma, o que a gente chama de etiqueta respiratória, que é evitar colocar a mão no rosto, nos olhos, na boca, não coçar, elas têm que ser feitas sempre, principalmente nos meses de inverno, onde a aglomeração é maior e a transmissão dessas doenças respiratórias se faz mais importante. E quais são os principais sintomas da gripe? Bem, então a infecção pelo vírus influenza, que é a gripe popularmente chamada, ela se manifesta com o que a gente chama de síndrome gripal, que consiste no quê? Consiste num paciente com febre alta, acima de 38, normalmente ela é bem alta, acompanhada de tosse ou dor de garganta, e normalmente apresenta ou cefaleia, que é dor de cabeça, ou dor no corpo, aquela sensação de que o corpo foi moído, ou ainda dor articular, dor nas juntas. Então, esse quadro, que é o quadro de síndrome gripal, uma parte das pessoas que apresentam esse quadro tem a infecção pelo vírus influenza e, portanto, tem gripe. E o que fazer, em casos de sintomas que você mencionou anteriormente? Quando que eu devo procurar atendimento? Quem são as pessoas que devem procurar atendimento? São todos os pacientes que têm doenças crônicas e, por isso, apresentam um risco maior por uma complicação por influenza. A maioria das pessoas, se a pessoa for saudável, tiver uma boa saúde, se ela tiver uma infecção pelo vírus influenza, ela tende a responder bem. Então, o que é o normal? O normal é a pessoa ter uma gripe e sobreviver da gripe, e passar pela gripe, viver bem, e ela teve um quadro gripal e pronto. Isso é o padrão e isso é o normal. Os pacientes que apresentam doença crônica, como por exemplo, problema do coração, pacientes mais idosos, problema no pulmão, tem problema no rim, já precisou fazer um transplante, usam algum imunossupressor, que é uma medicação que baixa o sistema imunológico, a pessoa fica com as defesas muito baixas pelo uso da medicação ou por algum câncer.
Esses pacientes eles têm um risco de que, tendo essa infecção viral, eles podem complicar e aí eles podem vir, inclusive, a morrer por causa disso. Então, esses pacientes, sempre que tiverem uma síndrome gripal, para a gente relembrar, febre alta acompanhada de tosse ou dor de garganta, eles devem procurar atendimento nas unidades de saúde. Em contrapartida, os pacientes mais jovens, se eles tiverem uma síndrome gripal, mas eles estiverem se sentindo bem, né, comparado com outras vezes que eles já ficaram doentes ou com um padrão, eles estão com febre, estão com tosse, estão com dor de garganta, mas eles têm um bom estado geral, eles acham que eles estão se sentindo bem, talvez esses sejam os pacientes que eles possam ter medidas e cuidados em casa. Eles possam tomar água, se alimentar e observar a evolução. A qualquer momento que a pessoa julgar que não está se sentindo bem, que está se sentindo doente, que nunca se sentiu tão mal assim antes, ela deve procurar atendimento médico, né? Qualquer suspeita, qualquer sensação de doença mais importante, de gravidade, é uma percepção que precisa ser valorizada e que deve ser levada em conta no momento de tomar a decisão de ir ou não até a unidade de saúde. E o importante é ficar claro para todo mundo que quando se procura atendimento para tentar prevenir uma doença, que na realidade a prevenção é antes da gente ter a doença, né? Mas quando a gente busca atendimento numa tentativa de começar a tomar um remédio mais cedo, muitas vezes a gente se expõe, vai a grandes emergências, lugares fechados, com muitas pessoas doentes, e a contaminação acaba sendo maior e chegando lá a gente adquire uma doença quando não precisava passar por aquela exposição. Então isso é importante na hora de tomar a decisão. Os doentes com certeza têm que procurar atendimento sempre. Então o que a gente precisa é sentir esse momento certo, principalmente nos jovens e nos saudáveis, que podem ter infecções mais leves e que poderiam aguardar em casa e observar a evolução do quadro. Quer dizer então que procurar atendimento na emergência às vezes se torna um risco para o paciente, para o usuário. O que eu posso fazer para prevenir, né, a gripe? Bem, então o que é mais importante? A gente evitar lugares e ambientes fechados, né? Então, ambientes fechados são lugares que favorecem a disseminação de vírus, então a gente deve manter os ambientes abertos, ventilados, evitar aglomerações, porque essa proximidade, distâncias menores de 1 metro, são distâncias que favorecem a transmissão entre as pessoas. Então agora manter a distância para conversar é mais politicamente correto no sentido no que a gente se refere à gripe. Além disso, a gente deve evitar utilizar objetos pessoais, como por exemplo, não utilizar a mesma escova de dente, mas também não utilizar o mesmo copo, não utilizar o mesmo talher, não utilizar o mesmo batom. De repente ter alguns cuidados em relação ao chimarrão, apesar da gente não ter muita certeza em relação a isso, sempre é um cuidado que deve ser mantido, porque sempre pode ficar um pouco de saliva, trocar. Uma outra coisa que é importante, que eu acho que a gente sempre tem que reforçar, são os cuidados em relação aos bebês. É muito comum as pessoas darem beijo na mão de bebê e na mão de crianças pequenas. Esse cuidado é importante, a gente não deve beijar a mão de bebês, assim como não deve, pessoas doentes devem evitar visitar bebês recém-nascidos, assim como a pessoa que está doente precisa ter cuidado também e não ter contato e não se expor na presença de gestantes e de outros vulneráveis. Esses pequenos cuidados, eles podem prevenir e ajudar com que a gente não se infecte. O que é muito importante em relação a isso? Quando a gente pensa em influenza, que é uma doença que todo mundo pensa sempre, mas existe a vacina. Sim, existe a vacina, e a vacina do influenza protege em 60%, 70% o poder de imunização da vacina para o vírus influenza, aquelas linhagens específicas que constam na vacina. Mas a síndrome gripal e as doenças respiratórias virais, elas são causadas por vários outros vírus. Então, quando a gente pensa em etiqueta respiratória, em ao espirrar não botar a mão, utilizar o cotovelo, utilizar lenços de papel, a gente, com esse cuidado, a gente previne muitas outras doenças. Não fica restrito só ao vírus influenza
que nem é o vírus mais comum. Ele tem um período que aumenta a sua quantidade no ambiente, mas nem é o mais comum que presente no nosso meio. Obrigada, Cíntia, pela tua participação. Eu que agradeço o convite. Se você ficou com dúvidas sobre esse tema, ligue para o 0800 645 3308, disponível para toda a população do Rio Grande do Sul. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no nosso canal e curta nas redes sociais. Até o próximo TeleRS Explica!